Entre páginas e marés. O sino da pequena livraria Páginas do Tempo toca suavemente quando a brisa marinha empurra a porta entreaberta. Helena ergue os olhos do livro que restaura, um exemplar de poemas do século XIX com páginas amareladas pelo tempo, e sorri para o vento que carrega o cheiro salgado do mar. Aos 29 anos, Helena transformou o cuidado com livros antigos em sua fortaleza. Cada página que cola, cada lombada que reconstitui, é um pequeno ato de preservação que a faz sentir útil sem precisar se expor ao mundo. A livraria herdada do avô Teodoro é seu refúgio, estantes de madeira escura que vão do chão ao teto, poltronas de couro gasto, e sempre aquela luz dourada que filtra através das cortinas de renda. Bom dia, Helena. A voz alegre de Dona Carmen, a vizinha da padaria, a tira dos pensamentos. Trouxe uns pãezinhos frescos. Você precisa comer mais, menina. Helena sorri, genuinamente grata. Obrigada, Dona Carmen. O Sr. Augusto passou ontem perguntando se chegaram os livros de navegação que encomendou. Ah, esse marinheiro aposentado e suas manias, ri Dona Carmen. Ainda acha que vai voltar para o mar um dia. O mar. Helena desvia o olhar instintivamente para a janela, onde pode ver o cais através das ruas de pedra. 5 anos. 5 anos desde que o pequeno barco de pesca de Ricardo naufragou numa tempestade repentina. 5 anos desde que ela decidiu que amar era apostar em algo que o oceano poderia roubar a qualquer momento. Helena? A voz preocupada de Dona Carmen atrás de volta. Você ficou pálida, querida. Estou bem, Helena responde automaticamente, já acostumada a esconder a dor atrás de um sorriso controlado. Só pensando no trabalho. O retorno do viajante. Na tarde seguinte, enquanto Helena organiza uma coleção recém-chegada de livros de viagem, ouve passos conhecidos na entrada da livraria. É um som diferente dos passos apressados dos turistas ou do caminhar cuidadoso dos moradores locais. São passos seguros, familiares de alguma forma. Quando ergue os olhos, seu coração dá um pequeno sobressalto. Mateu? O homem na entrada sorri, o mesmo sorriso largo e contagiante que ela lembrava de quando eram crianças correndo pelas ruas de pedra da cidade. Mas agora ele está mais alto, os ombros mais largos, a pele dourada pelo sol de tantas viagens. Carrega uma câmera profissional a tiracolo e uma mochila de couro gasto. Oi, Lena. Ele usa o apelido da infância, e Helena sente uma onda de nostalgia. Ainda restaurando tesouros esquecidos, vejo. Mateus Santos, ela diz, tentando manter a voz estável. Pensei que você estava fotografando geleiras na Patagônia ou algo assim. Estava mesmo, mês passado. Ele se aproxima, e Helena nota que seus olhos castanhos mantêm aquela intensidade curiosa de sempre. Mas a vida chamou de volta. Minha mãe, ela está doente. Precisei voltar para cuidar dela. O tom dele fica mais sério, e Helena sente um aperto no peito. Dona Isabel, a mãe de Mateu, sempre foi gentil com ela quando crianças.
Sinto muito. Ela está... Como está ela? Vai ficar bem, os médicos dizem. Mas precisa de cuidados. E eu? Bem, eu percebi que andei longe demais por muito tempo. Ele passa os dedos pelos cabelos escuros. Que tal você? Ouvi sobre o Ricardo. Lamento muito, Lena. Helena sente o peito se apertar. Durante 5 anos, ela conseguiu evitar esse tipo de conversa. Mas há algo na voz de Mateu, uma gentileza sem pena, que a desarma. Obrigada, ela sussurra, baixando os olhos para as mãos. Você criou algo lindo aqui, Mateu diz, mudando habilmente de assunto enquanto observa a livraria. Seu avô ficaria orgulhoso. E por alguns minutos, eles conversam sobre coisas seguras, os livros, as mudanças na cidade, as viagens de Mateu. Mas Helena não consegue evitar notar como ele desvia o olhar quando ela menciona o mar, e como suas mãos se contraem imperceptivelmente quando ela fala do cais. Conversas no cais. Nos dias seguintes, Mateu torna-se presença constante na cidade. Helena o vê fotografando as casas coloridas, conversando com os pescadores, ajudando Dona Carmen a carregar sacos de farinha. E, inevitavelmente, ele sempre encontra uma desculpa para passar pela livraria. Estou documentando a cidade, ele explica numa tarde, mostrando algumas fotos no visor da câmera. Quero capturar como ela mudou, e como algumas coisas permaneceram exatamente iguais. As fotos são lindas, capturam não apenas a beleza da pequena cidade costeira, mas sua alma. Uma criança correndo entre as redes de pesca. Um idoso consertando barcos. O sol se pondo atrás das montanhas. Você sempre teve esse dom, Helena comenta. Lembro de você com aquela câmera descartável quando éramos pequenos, fotografando tudo. E você sempre teve o dom de ver a beleza nas coisas antigas, esquecidas. Mateu aponta para um livro que ela está restaurando. Complementamos bem um ao outro, não acha? A observação fica no ar entre eles, carregada de significado. Helena sente as bochechas corar. Naquela noite, enquanto fecha a livraria, Helena o encontra sentado no cais, observando o mar. A lua cheia reflete na água calma, criando um caminho prateado até o horizonte. Posso? Ela pergunta, apontando para o espaço ao lado dele no banco de madeira. Claro. Eles ficam em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o som suave das ondas. Eu costumava ter medo do mar, Mateu diz de repente. Quando criança. Você lembra? Helena se lembra. Mateu sempre preferiu as montanhas, as trilhas, os lugares altos de onde podia ver tudo ao redor. O que mudou? Ela pergunta. Ele demora para responder. Aprendi que não podemos fugir das coisas que nos assustam para sempre. Às vezes, precisamos enfrentá-las. Helena sente que há algo mais nessas palavras, algo não dito. Mateu, você está bem? Ele se vira para ela, e por um momento, Helena vê algo vulnerável em seus olhos. Estou tentando estar. O segredo entre as ondas. As semanas passam, e Helena se vê aguardando as visitas de Mateu. Ele traz histórias de suas viagens,
mostra fotos de lugares distantes, e aos poucos, Helena sente as paredes que construiu ao redor do coração começarem a amolecer. Uma tarde, enquanto eles organizam juntos uma sessão de livros de fotografia, Mateo para de repente. Lena, eu preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele faz Helena parar também. O que é? Sobre o dia que o Ricardo. Ele engole em seco. Eu estava aqui. Na cidade. Eu vi a tempestade chegando. Helena sente o sangue gelar. Como assim? Eu havia voltado para visitar minha mãe, só por alguns dias. Estava no cais quando vi o barco dele se afastando. A tempestade estava se formando rápido, muito rápido. Eu corri para avisar o guarda costeiro, mas... A voz de Helena sai mais alta do que pretendia. Eles disseram que já haviam tentado contato por rádio. Que o Ricardo havia respondido que estava voltando. Eu fiquei no cais, esperando, vendo a tempestade ficar cada vez pior. Mateo passa as mãos pelo rosto. Eu queria fazer algo, qualquer coisa. Cheguei a pensar em pegar um barco e ir atrás dele. Helena se afasta dele, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por quê? Por que você nunca me contou isso? Porque eu me culpei durante anos. Porque achei que se eu tivesse feito mais, tentado mais. Mateo se aproxima dela, mas Helena recua. E porque eu soube que se eu contasse, você pensaria a mesma coisa. Você poderia ter salvado ele. As palavras saem como uma acusação. Não, Lena. Não poderia. Os guarda-costas disseram depois que mesmo eles não conseguiram chegar a tempo. A tempestade foi muito súbita, muito violenta. Mas você estava lá. Você viu e... Helena sente as lágrimas queimando nos olhos. Você foi embora. No dia seguinte ao funeral, você desapareceu. E agora eu sei por quê. Eu fui embora porque não aguentava ver sua dor sabendo que eu havia estado tão perto de poder ajudar. Eu fui embora porque me apaixonei por você quando ainda éramos adolescentes, e ver você amar outra pessoa já era difícil o suficiente. Ver você sofrer por ele e saber que eu havia falhado em protegê-lo, foi insuportável. As palavras dele ecoam na livraria silenciosa. Helena sente como se todas as suas certezas tivessem se despedaçado. Eu preciso ficar sozinha, ela sussurra. Mateo assente, com dor nos olhos. Eu entendo. Mas Lena, eu voltei não só pela minha mãe. Eu voltei porque percebi que fugir da dor não a faz desaparecer. E eu ainda me importo com você. Sempre me importei. A tempestade interior. Nos dias seguintes, Helena se fecha na livraria como um caracol em sua coxa. Ela trabalha mecanicamente, restaurando páginas, catalogando livros, atendendo os poucos clientes, mas sua mente está em constante turbulência. À noite, ela caminha pelo cais, olhando para o mar que um dia levou Ricardo. Pela primeira vez em 5 anos, ela tenta imaginar aquela noite fatídica através dos olhos de Mateo. Vê-lo jovem, desesperado, impotente diante da fúria da natureza.
Ele não conseguia dormir naquela época. Dona Carmen comenta uma manhã quando vem buscar um livro de receitas. O menino Mateu. Minha irmã mora perto da casa da Isabel. Dizia que ouvia ele andando pela casa de madrugada. Helena ergue os olhos. Do que você está falando? 2 meses depois do acidente. Ele ficou na cidade mais tempo do que você sabia. Só partiu para essas viagens todas quando teve certeza de que você estava, bem, não bem, mas estável. A Isabel disse que ele estava destruído. Essa informação ressoa na mente de Helena durante todo o dia. Mateu havia ficado na cidade, velando de longe por ela, carregando sua própria culpa e dor. Naquela noite, ela o encontra novamente no cais. Dona Carmen me disse que você ficou na cidade por meses depois do funeral. Mateu não se vira para ela, mantém os olhos fixos no horizonte. Eu não podia partir sabendo que você estava sofrendo. Mas você partiu. Parti quando vi que minha presença não estava ajudando. Quando percebi que, talvez, você precisasse de espaço para curar do seu jeito. Helena se senta ao lado dele, sentindo o peso dos anos de mal-entendidos entre eles. Mateu, você realmente acha que poderia ter salvado o Ricardo? Ele finalmente a olha, e Helena vê lágrimas nos cantos de seus olhos. Racionalmente, eu sei que não. Os especialistas, os guarda-costas, todos me disseram que não. Mas o coração não escuta a razão, escuta? Helena compreende. Ela mesma passou 5 anos se culpando por ter deixado Ricardo partir naquela manhã, por não ter insistido para ele ficar em terra devido ao tempo ameaçador. Eu também me culpei, ela admite. Todos os dias, eu me perguntei se poderia ter dito ou feito algo diferente. Eles ficam em silêncio, duas pessoas que carregaram culpas paralelas por anos. A Festa das Lanternas. A cidade começa a se preparar para a tradicional Festa das Lanternas, celebração anual que marca o final do verão. Helena sempre participou apenas como espectadora nos últimos anos, mas este ano, Dona Carmen a convence a ajudar na organização. Você precisa parar de se esconder atrás desses livros, diz a vizinha com carinho firme. A vida está esperando você lá fora. Mateu também está envolvido na organização, fotografando os preparativos e ajudando a montar as barracas. Eles trabalham juntos, mas ainda há uma tensão não resolvida entre eles. Dois dias antes da festa, Helena está organizando lanternas coloridas quando encontra uma carta antiga entre os suprimentos. É de seu avô, escrita anos antes de morrer, para ser lida na festa daquele ano. Meus queridos vizinhos, ela lê em voz alta para Mateu, que está por perto. As lanternas que soltamos no céu carregam nossos desejos, nossas esperanças, mas também nossas despedidas. Elas nos lembram de que soltar não significa esquecer. Significa permitir que o amor se transforme, que ele encontre novas formas de existir em nossas vidas. As palavras do avô ecoam no coração de Helena. Soltar não significa esquecer.
Seu avô era um homem sábio, comenta Mateus suavemente. Ele perdeu minha avó jovem também, Helena diz. Mas nunca parou de amar. Dizia que o amor verdadeiro não morre, só muda de forma. Eles se olham, e Helena sente algo se movimentar em seu peito, como uma porta rangendo ao se abrir depois de anos fechada. Lanternas no céu estrelado. A noite da festa das lanternas chega com um céu limpo e estrelado. A cidade inteira se reúne no cais, cada pessoa carregando uma lanterna colorida feita de papel e bambu. Helena veste um vestido azul que não usava há anos e sente-se estranhamente nervosa. Mateu a encontra perto da mesa de doces, ele mesmo parecendo desconfortável em uma camisa social. Você está linda, ele diz, e Helena sente as bochechas corarem. Obrigada. Você também está, diferente sem a mochila e a câmera tiracolo. Eles riem, e por um momento, a tensão entre eles se dissipa. A cerimônia começa com o discurso do prefeito, seguido pela leitura da carta do avô de Helena. Quando as palavras sobre soltar e transformar o amor ecoam sobre a multidão, Helena sente lágrimas em seus olhos. Hora de fazer seus pedidos e soltar as lanternas, anuncia o prefeito. Helena segura sua lanterna vermelha, fechando os olhos. Ricardo, ela sussurra para si mesma, eu te amo e sempre vou amar. Mas eu preciso aprender a amar de novo. Me perdoe por ter ficado parada por tanto tempo. Ao seu lado, Mateus segura uma lanterna azul. Helena não ouve o que ele murmura, mas vê a emoção em seu rosto. Juntos, eles soltam suas lanternas no céu. Helena observa a sua subir, carregada pelo vento marinho, e sente algo pesado se desprendendo de seu peito. Mateu, ela diz, sem tirar os olhos das lanternas que flutuam como estrelas coloridas, eu te perdoo. E me perdoo também. Ele se vira para ela, surpreso. Nós dois carregamos culpas que não eram nossas para carregar, Helena continua. O Ricardo, ele escolheu sair para o mar naquele dia porque amava o que fazia. Não foi culpa sua não conseguir salvá-lo, assim como não foi minha culpa deixá-lo partir. Mateu engole em seco. Lena. Eu passei 5 anos com medo de amar de novo porque achava que seria uma traição. Mas meu avô estava certo. O amor se transforma, não morre. Ela finalmente o olha. E eu gostaria de descobrir como é amar novamente. Novas marés. Os olhos de Mateus se enchem de lágrimas de alívio. Você tem certeza? Eu tenho medo, Helena admite. Mas pela primeira vez em anos, tenho mais esperança do que medo. Mateu estende a mão para ela, e Helena aceita. Eles caminham para longe da multidão, em direção à parte mais quieta do cais. Eu não quero que você pense que estou tentando tomar o lugar do Ricardo, Mateu diz. Ele sempre terá um lugar no seu coração, e eu respeito isso. Não é sobre tomar o lugar de alguém, Helena responde. É sobre permitir que meu coração tenha espaço para diferentes tipos de amor. O que eu sentia pelo Ricardo foi real e sempre será parte de mim. Mas o que eu sinto por você, é diferente. É novo. É.
É nosso, Mateu completa. É nosso, ela concorda. Eles param próximos ao local onde Helena costumava se sentar para pensar. As lanternas ainda flutuam no céu como pequenos sóis coloridos, e o som das ondas é suave e reconfortante. Mateu, sobre suas viagens. Eu não preciso partir de novo, ele diz rapidamente. Posso trabalhar daqui, documentar nossa região, estar perto da minha mãe, estar perto de você. Helena sorri. Eu não ia pedir para você parar de viajar. Ia perguntar se, às vezes, você me levaria junto. A surpresa no rosto dele é seguida pelo sorriso mais radiante que Helena já viu. Você faria isso? Deixaria a livraria, a segurança? Eu contrataria alguém para cuidar da livraria quando estivermos fora. Dona Carmen conhece uma jovem que adora livros. Helena se aproxima dele. Eu passei 5 anos vivendo com medo. Talvez seja hora de viver com coragem. Mateu toma o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Beije-me antes que eu mude de ideia, ela sussurra, sorrindo. E ali, sob um céu cheio de lanternas coloridas e estrelas, com o som do mar que uma vez trouxe dor mas agora promete novas aventuras, Mateu e Helena se beijam. É um beijo suave, cheio de promessas e recomeços. Páginas em branco. 6 meses depois, Helena está na livraria, mas desta vez não está sozinha. Mateu trabalha em uma mesa próxima, editando fotos de sua última viagem juntos, 3 semanas documentando bibliotecas históricas na Europa. A jovem Sofia, protegida de Dona Carmen, organiza livros nas estantes com o mesmo carinho que Helena sempre teve. A livraria continua sendo um refúgio, mas agora é um refúgio compartilhado. As fotos da biblioteca de Trinity College ficaram incríveis, comenta Helena, observando por sobre o ombro de Mateu. Você deveria escrever sobre a experiência de restaurar livros antigos lá, Mateu sugere. Sei de algumas editoras que se interessariam. Helena considera a ideia. Escrever sempre foi um sonho adormecido, assim como viajar. Um casal de turistas entra na livraria, e Sofia os atende com entusiasmo. Helena observa a cena com carinho, a livraria continua viva, mesmo quando ela não está. Em que está pensando? Pergunta Mateu, notando seu olhar distante. Em como é estranho descobrir que podemos honrar o passado sem ficar presos a ele, Helena responde. E em como você estava certo, às vezes precisamos enfrentar as coisas que nos assustam. E qual é seu maior medo agora? Helena pensa por um momento. Que esta felicidade seja apenas um sonho. Mateu se levanta e a abraça por trás, beijando sua têmpora. Então vamos fazer questão de sonhar juntos. Pela janela, Helena pode ver o mar calmo e azul. Não mais uma fonte de dor, mas de possibilidades infinitas. Como as páginas em branco de um livro novo, esperando para serem preenchidas com histórias de amor, aventura e recomeços. E ali, entre páginas antigas e promessas novas, Helena finalmente entende o que seu avô quis dizer sobre o amor que se transforma. Não se trata de esquecer ou substituir,
mas de permitir que o coração cresça o suficiente para abrigar todos os tipos de amor, o que foi, o que é, e o que ainda está por vir. Do lado de fora, as ondas continuam sua dança eterna com a praia, lembrando a todos que, assim como as marés, a vida sempre oferece novas oportunidades para aqueles corajosos o suficiente para abraçá-las. Não deixe de curtir o canal. Obrigada por nos acompanhar.